Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim. Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Chegamos ao dia 7 de janeiro de 2023 e ao Salmo de número 7. Estamos findando a primeira semana de 2023 e não temos tempo para perder. Nós precisamos ouvir o que Paulo falou na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem, irmãos, todas as oportunidades que vocês têm. E hoje nós temos a oportunidade de Deus falar conosco através deste salmo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Aproveite essas oportunidades de abençoar alguém também com a palavra de Deus. Eu vou ler, irmãos, esse salmo na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá? Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me perseguem e me peguem sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti, e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga-me a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo, ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, e ele já armou o seu arco para disparar as suas flechas. Ele pega suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades, eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem nos outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus e a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém. Esse salmo traz uma oração pedindo justiça e tem como título Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o benjamita. São 17 versículos, irmãos, que vai nos trazer um grande conhecimento a respeito do que Davi estava passando e como as pessoas podem ser injustas, os amigos podem abandonar-nos, mas podemos confiar em Deus, conhecê-lo intimamente, afasta, irmãos, toda a dúvida, todo o medo e toda a solidão. Cuxi, o benjamita, era um dos bajuladores do rei Saul. Ele fazia parte, irmãos, daquele grupo de homens ruins, que falavam todo mal contra Davi para Saul, para talvez ganhar respeito, recompensas, aprovação, mas eles mentiam falando que Davi havia dito ou feito algo que ele não havia. Mas pelo salmo que ele nos deixou, que hoje nós estamos lendo, nós vemos o quão aflito ele estava naquele momento. Nós não sabemos, irmãos, o que é que Cuxi, o benjamita, havia inventado contra Davi, naquele exato momento da história. Mas nós sabemos que foi algo muito sério, que entristeceu muito a Davi, porque a ponto dele buscar ao Senhor em oração e dizer que a sua alma estava completamente aflita. Vamos ver o que o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito para que hoje fosse exemplo para mim e para você.
Bom, eu estava estudando esses salmos, eu encontrei um comentário, né, de Weisber, não sei se é assim se diz, mas ele nos diz que tem 4 julgamentos neste salmo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 4 julgamentos e ver o que nós podemos trazer de exemplo para nós, tá bom? Então nós vamos, primeiro julgamento é os homens julgando incorretamente. O segundo julgamento, nós vamos ver o homem, ou seja, Davi, se julgando honestamente. E o terceiro julgamento, nós vamos ver Deus julgando os homens, o justo juiz. E no quarto julgamento que nós encontramos deste salmo, queridos, nós vamos ver os próprios pecados julgando os pecadores, tá? No primeiro julgamento que nós estudamos, nós encontramos no Salmo que os homens inimigos de Davi faziam a respeito dele. Eles caluniavam, difamavam, falando muitas coisas ruins contra Davi para Saul. Você já foi caluniado? Se sim, irmãos, você sabe exatamente o que Davi estava sentindo no seu coração. Um aperto que incomodava demais por ser acusado de algo que não havia feito. Ao contrário, o coração dele era bondoso. Ele estava sofrendo demais. Mas ele nos mostra como devemos agir, irmãos, diante dessa situação. Que apesar de estar profundamente aflito, ele não recorre à vingança como alguns de nós faria, mas ele recorreu à oração. E essa deve também ser a nossa resposta para os julgamentos errados contra nós. Em 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo 9, Davi ele fala assim para Saul. Vamos ler? Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? Neste capítulo 24 de 1 Samuel, Saul, irmão, estava procurando Davi para o matar devido às falsas acusações que eram feitas contra Davi pelos seus inimigos diariamente para Saul. Em determinado momento, Saul entra nessa caverna e no fundo da caverna, irmãos, estava Davi e os seus homens escondidos. Davi poderia ter se vingado, né? Naquele momento poderia ter matado Saul. Mas Davi, até mesmo por cortar um pedacinho da capa de Saul, a sua consciência ficou pesada. Os homens que estavam ali com ele falou: não, Davi, mata, Deus tem entregado ele nas suas mãos. Mas Davi confiou em Deus. No versículo 15 do capítulo 24 de 1 Samuel, Davi fala, mais uma vez em resposta a Saul, que diz assim: o Senhor vai julgar e decidir qual de nós está errado, e que ele me julgue e me defenda. Olha, irmãos, que exemplo lindo, irmãos, para seguirmos que o salmista Davi deixa para nós, né? Isso nos mostra que Deus vai cuidar de todos os nossos inimigos, irmãos, daqueles que falam mentira contra nós, daqueles que nos caluniam, que nós não precisamos tomar vingança, porque Deus, ele é Deus na nossa vida. O segundo julgamento que nós encontramos nesse Salmo de número 7 é Davi julgando a si mesmo honestamente. Nos versículos 3 e 6 que lemos, né? Davi declara, irmãos, a sua integridade diante de Deus, o juiz supremo. E ele fala que aceita a disciplina se ele estiver errado, se ele estiver fazendo algo mal. Ele estava disposto a pagar até mesmo com a própria vida. E nós, irmãos, como estamos nos julgando? Nós precisamos parar e olhar honestamente para dentro de nós e analisarmos as nossas vidas. Assim como nós lemos todos os meses na Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos, irmãos, nos examinar, nos analisar e ver se há em nós algum caminho mau e nos corrigir e buscar a Deus para que o Senhor venha nos dar oportunidade e que nós possamos nos justificar diante de Deus e pedir para que o Senhor corrija as nossas veredas. Davi teve a oportunidade, irmãos, de se vingar, e os homens que estavam ali com ele, né, aos olhos daqueles homens seria totalmente justificável, pois Saul procurava matá-lo. Mas Davi tinha um coração adorador e mostrou que o seu coração não estava cheio de maldades. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas dizendo isso para nós? Você está certo, você está correto, é assim mesmo, né? Essa pessoa fez isso para você, fez assado, você está correto na sua conduta. Vamos parar honestamente e nos analisar, vamos ser honestos conosco e deixar Deus nos justificar. O terceiro julgamento desse salmo é Deus julgando os pecadores com justiça.
Davi, irmãos, não tomou vingança com as próprias mãos, mas ele colocou nas mãos do justo juiz, o juiz de toda a terra. Só ele, irmãos, de fato poderia inocentar a Davi. No versículo 9 dessa leitura diz que: tenho já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó justo juiz, prova o coração e a mente. Existe nesse mundo a lei da retribuição divina, que ninguém escapa daquilo que plantamos. Nós vamos colher. Assim como Saul queria matar a Davi, o rei foi morto pela sua própria espada. Faraó, irmãos, queria matar ali todos os bebês, afogando-os no Nilo, lembra? Mas o seu grande exército foi coberto pelas águas do Mar Vermelho. E não vamos esquecer de Amã, que construiu uma forca para destruir, matar Mardoqueu, mas ele foi ali enforcado na sua própria forca. Irmãos, nós não nos alegramos com a morte dos injustos, mas nos alegramos com a justiça de Deus e o glorificamos, pois ele é um justo juiz e também um pai, irmãos, muito amoroso, que nos dá graça e misericórdia todos os dias para todos aqueles que querem. Através do Filho dele, Jesus Cristo, nós podemos chegar a Jesus e ele com certeza irá nos justificar diante do justo juiz, mas precisamos ser honestos conosco para receber o perdão de Deus. O quarto, irmão, julgamento que encontramos neste salmo é praticamente junto com o terceiro. E ele diz assim que o próprio pecado julga os pecadores. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai dizer assim: que o salário do pecado é a morte. E em Lucas 6, versículo 44, o próprio Senhor Jesus diz que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Em Ezequiel, capítulo 23, 49, diz assim: vocês sofreram castigo de sua cobiça e a consequência dos seus pecados, e vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E Davi, irmãos, termina no versículo 17 do Salmo 7, louvando a Deus pela sua justiça e cantando louvores. Assim também nós, irmãos, precisamos confiar em Deus e fazer o bem sempre, observando então, irmãos, esses 4 julgamentos que encontramos no Salmo 7. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar, ativar a notificação e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.